Bom dia, turma. Vamos para o módulo 24. Possibilidade e probabilidade. Objetos de conhecimento. Experimento aleatório e espaço amostral. Evento com mais de uma decisão. Probabilidade. Situação-problema. E princípio multiplicativo. Possibilidade e probabilidade. Observe as seguintes situações. Amanda vai lançar um dado e Beatriz tentará adivinhar o resultado. Na outra situação, Carol e Eduardo vão decidir uma disputa por meio de lançamento de uma moeda. Você conseguiria adivinhar o resultado de alguma das situações anteriores? No cotidiano, há situações em que temos mais de uma possibilidade de resultado e podemos calcular a probabilidade desses resultados ocorrerem. O estudo das possibilidades, a quantidade de seus resultados e o cálculo da probabilidade são temas desse módulo. Experimento aleatório. Um dos ramos da matemática é o estudo de eventos. A ocorrência de um fato ou uma situação de experimento. Suas possibilidades e as probabilidades envolvidas. Por isso, inicialmente, vamos definir o que é um experimento aleatório. Experimento aleatório é uma situação em que existe mais de uma possibilidade de resultado. Exemplo: o lançamento de 2 dados, o sorteio de uma bola numerada em uma urna, previsão do tempo e sorteio na loteria. Então, isso são experimentos aleatórios. Pode dar qualquer valor e a gente não sabe o certo. Espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades, de todos os possíveis resultados de um evento. Vamos denotar o espaço amostral por E. Então, a quantidade de possibilidades é o número de possíveis resultados de um evento e vamos denotar por NE. Exemplo: lançamento de um dado. No lançamento de um dado de 6 faces numeradas, há 6 possibilidades para a face que estará voltada para cima. Descrevemos como evento é igual, o espaço amostral é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, N de espaço amostral é igual a 6. Lançamento de uma moeda. No lançamento de uma moeda do real, há 2 possibilidades para a face e estará voltada para cima. Descrevemos como é igual cara coroa. Então, o número de eventos é 2. Escolha de uma letra do alfabeto. Na escolha de uma letra do alfabeto, há 26 possibilidades de escolha. Então, descrevemos, é igual, aí bota todas as letras do alfabeto. Então, NE é igual a 26. Evento com mais de uma decisão. Em algumas situações, é necessário decidir por mais de um elemento em uma lista de possibilidades. Nesse caso, a escolha
que podem ser feitas formam um espaço amostral do evento. Vamos analisar diversas maneiras de obter o espaço amostral de um evento em que haja mais de uma decisão a ser tomada e maneiras de calcular a quantidade de elementos desse espaço amostral. Para isso, considere a seguinte situação. Paula foi a uma sorveteria em que o cliente escolhe o tamanho da casquinha, pequeno, médio, grande, e o sabor do sorvete, chocolate ou baunilha. Quantas são as possibilidades de escolha de Paula? Nessa situação, há mais de uma escolha a ser feita. E para determinar o número de possibilidades, é possível utilizar diferentes estratégias. Então, vamos estudar alguma delas. Então, primeiro, lista de espaço amostral. Então, podemos escrever o conjunto das possibilidades de escolha, associando o tamanho da casquinha ao sabor do sorvete. Então, o primeiro espaço amostral está ali, pequeno e baunilha. Depois, pequeno e chocolate. Médio baunilha, médio chocolate. Grande baunilha e grande chocolate. Assim, o número de elementos de espaço amostral é igual a 6, ou seja, N é igual a 6. Observe que ao listar o espaço amostral, temos a repetição de várias palavras. Uma das maneiras em que essa tarefa não seja tão demorada é utilizar uma letra para representar cada uma das opções. A mesma lista pode ser reescrita utilizando P para pequeno, M para médio e G para grande, B para baunilha e C para chocolate. Assim temos. Então, o evento é igual a PB, a PC, a MB, MC, GB e GC. Quer dizer, só as primeiras letras dos nomes. Construindo uma tabela. Podemos organizar as opções de sabores e os tamanhos das casquinhas e obter uma combinação deles e mostrar as possibilidades. Então temos pequeno, médio e grande, baunilha e chocolate. Então, combinando esse com esse dá PB, esse com esse MB e esse com esse GB. Agora com chocolate. Esse com esse dá PC, MC e GC. Também podemos fazer a árvore. A árvore de possibilidades. Então, a árvore de possibilidades é uma representação em que cada etapa da ramificação é formada pelas possibilidades de uma das decisões a serem tomadas para o mesmo exemplo. Vamos construir a árvore de possibilidades em algumas etapas. Então, primeira etapa, ramificar para os possíveis tamanhos. Então, PMG, pequeno, médio e grande. Segunda etapa, para cada tamanho, tem-se as ramificações de vários sabores. Então, pequeno, eu tenho baunilha e chocolate. Para médio, baunilha e chocolate. Para grande, baunilha e chocolate. Então, ficou PB, PC, MB, MC, GB e GC. Ao fim das ramificações, temos as 6 possibilidades de escolha. Só contar. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ao mesmo processo poderia ser feito tendo como a primeira etapa
os possíveis sabores e a segunda o tamanho. Poderia começar por aqui e terminar por aqui. Os três processos podem ser utilizados para descrever o espaço amostral e, por consequência, obter a quantidade de possibilidades. Esses processos são interessantes para analisar as possibilidades que compõem o espaço amostral. Princípio multiplicativo. Para determinar apenas a quantidade de possibilidades de espaço amostral, é possível utilizar o princípio multiplicativo. Nele, organizamos as informações para determinar a quantidade de possibilidades de um evento. Exemplo: observe a utilização do princípio multiplicativo para a situação das casquinhas e do sabor de chocolate. Primeiro, anotar as decisões que podem ser tomadas. Exemplo: devemos escrever o tamanho das casquinhas e o sabor de chocolate. Então, tamanho e sabor. Segunda etapa, escrever o número de possibilidades de escolha e multiplicá-los para obter a quantidade de possibilidades do espaço amostral. Então, tamanho eu tenho 3, pequeno, médio e grande, e sabores eu tenho só chocolate e baunilha. Multiplicando os dois, 3 vezes 2, dá 6 possibilidades. Um exemplo: Pedro foi ao restaurante que no almoço tinha 3 opções de prato: estrogonofe de frango, risoto de legumes de cogumelos e espaguete à bolonhesa, e 4 bebidas: água, suco, refrigerante e chá gelado. Quantas possibilidades havia para Pedro escolher uma opção de prato e uma de bebida? Observe que entre as opções de comida e bebida existem palavras com a mesma letra inicial. Então, outra maneira para representar essas opções é utilizar as letras do alfabeto em ordem crescente para simplificar. A, estrogonofe de frango. B, risoto de cogumelo. E C, espaguete à bolonhesa. D é água. E é suco. F, refrigerante. E G, chá gelado. Assim, o espaço amostral é AD, né? O estrogonofe com água, estrogonofe com suco, estrogonofe com refrigerante e estrogonofe com chá. O risoto com água, risoto com suco, risoto com refrigerante e o risoto com chá. O espaguete com água, espaguete com suco, espaguete com refrigerante e espaguete com chá. Então, no final, são 12 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O número de possibilidades também pode ser determinado pelo princípio multiplicativo. 3 pratos para 4 bebidas. 3 vezes 4, 12. Anagramas. Observe essas palavras: amor, mora e Roma. O que elas têm em comum? Se você respondeu que todas elas são formadas pelas mesmas letras, acertou. Em matemática, quando trocamos ordem das letras de uma palavra, dizemos que formamos um anagrama dessa palavra. Assim, podemos dizer que mora e Roma são anagramas da palavra amor. Por exemplo, um anagrama é o resultado de trocas de ordem das letras de uma palavra ou de uma frase. Exemplo:
para determinar todos os anagramas da palavra amor, podemos utilizar estratégias semelhantes ao que acabamos de estudar. É possível fazer a listagem dos anagramas. Então temos, da palavra amor, tem anro, armo, aron, aon, aor, maro, maor, moar, mora. Então, vocês podem ver que tem vários. Amor, omar, honra, oron, orma, ramo, e por aí vai, até chegar a Roma. Também podemos usar o princípio multiplicativo, considerando que há 4 letras para serem escolhidas. E cada escolha feita, subtraímos uma do total de opções, pois não podemos repetir a letra de escolha. Então, no caso, primeira etapa, temos as 4 letras. Na segunda, como eu não posso repetir, eu tiro uma, fica 3. Na terceira, eu tiro mais uma. E para a quarta, tiro mais uma. Então, ficou 4, 3, 2, 1. Pega os 4 números e multiplica. Vai dar 24. Então, é a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 6 vezes 4, 24. Assim, determinamos a quantidade de anagramas da palavra amor, que é igual a 24. Antônio, Bruna e Carla estão disputando uma corrida. De quantas maneiras diferentes pode ser a ordem de chegada? Considerando Antônia como A, Bruna como B e Carla como C, ao organizar uma possível classificação em que Bruna ficou em primeiro, Carla em segundo e Antônia em terceiro, temos BCA. Para cada anagrama, utilizado as letras A, B e C, vamos obter uma nova classificação. Observe que CBA será o anagrama para a situação em que Carla chegou primeiro, Bruna em segundo e Antônia em terceiro. Logo, para determinar a quantidade de classificações possíveis, devemos calcular a quantidade total de anagramas formados pela palavra A, B e C. Então, a gente pode usar o princípio multiplicativo. Como não se repete posições, então, na primeira tem 3, na segunda a gente tira 1, vai ficar 2, e na terceira tira mais 1, fica 1. Então, multiplicar 3 vezes 2 vezes 1 são 6 posições. Então, assim, temos 6 possíveis resultados para a ordem de chegada da corrida entre 3 garotas. Senha e números. Podemos usar o princípio multiplicativo em diversas situações em que envolve números e senha, por se tratar em situações que geralmente podemos ter muitas possibilidades. Então, exemplo. Renata foi colocar uma senha de 4 dígitos distintos, quer dizer, distintos significa diferente, no celular, ou seja, sem digitar repetições. Então, por isso a palavra distinto, sem dígitos repetidos. Ela quer utilizar os algarismos 6, 7, 8 e 9. Quantas senhas diferentes Renata pode criar? Para resolver essa pergunta, vamos escolher
cada uma dos 4 elementos na senha de Renata. Para cada algarismo, há uma quantidade determinada de possibilidades. E após cada escolha, o número de possibilidades diminui uma unidade, pois não podemos repetir o algarismo. O esquema fica assim. Então, são 4 números. 6, 7, 8, 9. São 4 posições. Então, para a primeira posição, eu posso usar os 4 números. Já para a segunda posição, só posso usar 3, que eu não posso repetir. Já para a terceira posição, só posso usar 2. E para a última posição, só posso usar 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 24. Então, Renata pode criar 24 senhas. Vamos determinar a quantidade de números de 3 algarismos que podemos formar com algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Como desejamos formar um número com 3 algarismos, há 3 decisões a serem tomadas. E cada uma delas deve ser indicado o número de possibilidades de cada algarismo. Então, temos 1, 2 e 3. Como cada algarismo pode ser escolhido entre 1, 3, 5, 7 e 9, então há 5 possibilidades para cada um. Assim, podemos ter 5, 5 e 5. Significa o quê? Que no momento nenhum ele disse que não podia repetir. Então, como pode repetir? Então, para cada etapa aqui será 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5 dá 125. Nesse caso, a quantidade de possibilidades de cada algarismo não se altera em cada escolha, pois os algarismos podem ser repetidos. 1, 1, 1, por exemplo, é um caso possível. Portanto, podemos ser formados 125 números. Outro exemplo, vamos determinar a quantidade de números de 3 algarismos que podemos formar com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Então, 3 algarismos. Como cada algarismo pode ser escolhido entre 0, 2, 4, 6 e 8, então há 5 possibilidades para cada um, exceto para o primeiro algarismo, que deve ser utilizado 0. Logo, para ele, há 4 possibilidades. Então, assim temos. Por quê? Se eu colocar o 0 aqui, ele não vai fazer diferença. Vamos dizer, 0,55. Vai continuar sendo lido o quê? Número 55. O 0 não vai ser contado. Então, a gente tira o 0. Fica só 4 possibilidades. E o 0 entra nas outras 2 casas. Porque eu posso botar aqui 5 e 0, que dá 50. Ok? Então, ficou 4 vezes 5 vezes 5. 4 vezes 5, 20, vezes 5, 100. Portanto, pode ser formado 100 números. Probabilidade. Depois de estudar os possíveis resultados do evento, podemos calcular a chance de um resultado ocorrer entre todas as possibilidades. Probabilidade é o número que indica a medida de chances em que o resultado ocorrer em um experimento aleatório, ou seja, é a razão entre o número de resultados favoráveis e o número de resultados possíveis. Então, a divisão de números de casos favoráveis e números de casos possíveis. Exemplo:
Na primeira situação da sessão para escrever, a possibilidade de Beatriz adivinhar o resultado em que de um dado de 6 lados numéricos é de 1 em 6. É escolher um número entre 6, ou seja, fica 1 sobre 6, 1 dividido por 6 vai dar 0,17. 0,17 é igual a 17%. Na situação, na segunda, que é da moeda, a possibilidade de obter a cara, é possível obter coroa. É o mesmo caso, porque são 2 moedas, 2 posições, então é metade para cada um. Então fica 1 entre 2. Vai dar 0,5. 50% vai ser tanto para a cara como 50% para a coroa. Ao lançar um dado comum de 6 faces, qual é a probabilidade de obter um número maior que 2? Como os resultados possíveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os números favoráveis são os números 3, 4, 5 e 6, que são maiores que 2, então a probabilidade são 4 números de 6. Então, simplifica, fica 2 terços. 2 terços é igual a 0,666, aproximando fica 0,67. Então, 67% de conseguir um desses 4 números. Situação problema. Ronaldo foi ao banco cadastrar uma senha em seu cartão. A orientação que recebeu era que deveria ser uma senha de 4 dígitos, composta de uma vogal e 4 algarismos. Nessa ordem, qual é a possibilidade de alguém acertar a senha escolhida por Ronaldo? Beleza. Resultado. Como Ronaldo deve escolher 4 dígitos, certo? Serão 4 escolhas a serem feitas de acordo com a orientação recebida. Como a possibilidade enquadra 5 vogais, A, B, C, D, A, E, I, O, U, são 5. Então, a primeira casa, colocamos 5. E já 10 algarismos podem ser repetidos. Temos. Então, a gente tem, de algarismos, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 algarismos. Então, ficou 10 para a primeira, 10 para a segunda, 10 para a terceira. Aí, a gente faz o fator multiplicativo. 5 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 5.000. Portanto, Ronaldo vai formar uma senha em 5 senhas diferentes nessa ocasião. Assim, a probabilidade de escolher certa senha, acertar a senha escolhida por ele, é de 1 para 5.000, que vai dar 0,0002. Vai dar 2 décimos de milésimo, que é 0,02%. Ok? Exercícios. Questões do livro, páginas 295, questões do 1 ao 3, 296, questões do 4 ao 6 e 297, questões 7 e 8. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos dos exercícios. Pronto. Por hoje é só e até a próxima.